jovem pecuarista Renato Fernando de Almeida cria bovinos para a produção de leite a pasto, um dos sistemas mais populares e tradicionais na região sudoeste do Paraná. Desde 2013, assim que assumiu a liderança no empreendimento da família, tem trabalhado pelo melhoramento genético e nutritivo do rebanho holandês, visualizando maior qualidade na produção. Há quase 2 anos, o sucessor conheceu, com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural de Francisco Beltrão, o sistema silvopastoril. Na prática, a técnica integra diferentes cultivares. Aqui foi proposta a combinação de floresta, pastagem e gado de leite, que são manejados de forma integrada, garantindo vários benefícios. O primeiro é o conforto térmico para os animais, que muitas vezes ficam expostos às diversidades climáticas, como calor, frio, vento, geadas e granizo. Agora, a realidade é outra. A implantação das árvores no pasto transformou o lugar, criando um microclima muito mais agradável para os animais. Após a ordenha, as vacas ficam soltas no campo, podendo usufruir da sombra das árvores, enquanto se alimentam. São 5 hectares de pastagem. A área foi toda preparada para receber as mudas de eucalipto, integrada com o cultivo de pastagem para alimentação animal. Além da temperatura adequada, a pastagem também contribui para a proteção, conservação, umidade e nutrição do solo. A variedade implantada aqui é a estrela africana. O produtor explica como foi o processo de implantação do sistema silvopastoril na propriedade que fica na comunidade do quilômetro 20 em Francisco Beltrão. No início foi difícil de implantar, foi um manejo do solo, foi ter que cuidar por causa que as vacas podiam comer, formiga, foi bem difícil no começo, mas fomos batalhando e conseguimos. Agora ele já dando resultado, já tá bem diferente. A gente notou que os animais, até o bem-estar animal, né, mudou bastante, a produção, tudo gira já, o animal estando bem, ele já produz mais, né? O bem-estar animal gerado pela condição térmica natural, que precisa estar entre 12 a 21 graus, já tem proporcionado mudanças na qualidade do leite e na quantidade produzida. A produção média dia por animal passou de 13 para 21 mil litros de leite com 80 animais. A meta é continuar investindo em melhorias. O produtor já se mostra satisfeito com as mudanças. O sistema silvopastoril é uma alternativa rentável para as pequenas propriedades rurais adeptas ao modelo de produção de leite a pasto pelo seu baixo custo de implantação. No entanto, o sistema exige planejamento técnico e manejo adequado com os animais, com a pastagem e também com a condução das árvores. Em relação à temperatura, percebeu-se que dentro do sistema, por ele criar uma espécie de microclima, você tem no inverno temperaturas em torno de 3,5 graus acima do que mais quentes, né? 3,5 graus. E no verão chega a se ter 8 graus abaixo, né? Digamos assim, a menos de temperatura. Também eu tenho um estudo que foi realizado em Enéas Marques, onde foi utilizado esses dados para a realização de um TCC, um trabalho de conclusão de curso no curso de zootecnia. Foi acompanhado vacas dentro do sistema silvopastoril e vacas em pleno sol, fora do sistema. Percebeu-se que as vacas no pleno sol, elas passavam mais tempo caminhando, se deslocando, fazendo essa procura por água, por local que tenha sombra, e aí desta maneira elas tiveram um tempo maior em movimentação. Já as vacas dentro do sistema silvopastoril passaram mais tempo paradas, não se movimentando, e esse tempo sendo utilizado para a realização do pastejo. Ao final da avaliação e ao final do dia, percebeu-se que as vacas que estavam no sistema silvopastoril tiveram uma produção 1,7 litros por animal, né, por vaca dia. Se a gente fizer uma conta rápida hoje, 1,7 litros por dia, num plantel de 20 animais, né, são 51 litros por animal a mais nos 30 dias. Ao final do ciclo, né, do ciclo ali de lactação, você vai ter em torno de um incremento num plantel de 20 animais de em torno de R$18 mil hoje, fazendo uma média R$1,80
o preço do litro do leite que está sendo comercializado. O Renato usou entre plantas uma distância de 2,5 metros, 2,5 metros. E entre filas, né, ele usou em torno de 24, 25 metros a distância. É isso mesmo que a gente recomenda, nunca plantar as filas menos de 24, 25 metros, para que você não afete tanto essa produção, não cause tanta sombra e também afete a entrada de luminosidade. Então, sempre muito importante no momento de plantio, planejar as linhas, enfim, que não afete também a questão do produtor fazer um manejo, enfim, de fazer uma adubação nesse sistema, que tenha facilidade para isso, que atenda às características também do solo, que atende às características de declividade também, né? Então, muito importante. E aí depois fazer esse manejo, fazer as podas certinho, também com o passar do tempo fazer a retirada de algumas plantas para você equilibrar a produção de sombra com a entrada de luz também no sistema para garantir a produção da pastagem. E o investimento nesse sistema, ele é muito alto? O produtor hoje, como que ele é assim economicamente? Olha, ele é muito baixo, né? Basicamente você vai adquirir as mudas, né, do eucalipto. Nesse caso a gente utiliza muito eucalipto pelo rápido crescimento que essa planta tem. Então, como a gente quer a sombra, o objetivo da madeira é ter a sombra, né? Então a gente procura pelo eucalipto pelo rápido crescimento, então significa que logo a gente terá sombra também para os animais, né? É claro que no início do sistema, o primeiro passo é você fazer na área uma análise de solo. Essa análise de solo vai te dar toda a condição nutricional que esse solo tem. Aí você vai corrigir o que há necessidade de nutrientes, o que há demanda, os nutrientes que estão em falta, e aí sim você entra com a pastagem. Depois você planeja o silvopastoril, a determinação, a colocação das linhas, as distâncias entre plantas, e aí você faz o plantio e a adubação de cobertura, que é mínimo. O custo é muito baixo, né? Eu diria assim que é um custo para 1 hectare, não chega a R$500 você fazer esse custo com as adubações, enfim, com a mão de obra e tal.